Santana do Livramento, localizada no extremo sul do Rio Grande do Sul, forma com Rivera, no Uruguai, uma das poucas cidades gêmeas de fronteira seca do mundo. Fundada em 30 de julho de 1823, está entre os municípios mais antigos do estado e da região. Antes da colonização, seu território era habitado por minuanos, charruas e guaranis, povos indígenas que circulavam pelos campos da campanha gaúcha. O relevo é marcado pelas coxilhas que acompanham o traçado do paralelo 31, linha geográfica que atravessa nosso município e influencia a paisagem, o clima e também o nosso diferencial na produção de vinhos de alta qualidade. Sob esse território também está uma das maiores reservas subterrâneas de água doce do planeta, o Aquífero Guarani, que abastece e sustenta ecossistemas de todo o Cone Sul. E qualquer santanense vai te dizer que aqui nós temos a melhor água do mundo. A economia de Livramento se desenvolveu sobre a pecuária, o comércio fronteiriço e as antigas charqueadas. Integra a região da campanha gaúcha e se destaca pela produção de carne, lã e vinhos. No nosso segundo episódio, o turismo de fronteira embarca no Trem do Pampa, que nos leva por trilhos históricos do Pampa Gaúcho e nos revela paisagens exuberantes. Também passamos pela Ferradura dos Vinhedos, uma região que tem o formato de ferradura e que se revela como uma rota turística e cultural, com vinhedos, propriedades rurais, pequenas e grandes vinícolas e muitos empreendimentos voltados ao turismo. Buenas pessoal, tá começando o segundo episódio da série Turismo de Fronteira. Se tu tá chegando agora e ainda não assistiu o primeiro episódio, volta lá pra assistir porque vale a pena. A gente começou fazendo um panorama geral das duas cidades, o tour histórico, visitamos o cartão postal de Santana do Livramento e ainda visitamos alguns empreendimentos da Ferradura dos Vinhedos. Então volta lá e assista. Mas hoje, especialmente, o nosso dia tá começando aqui na estação do Trem do Pampa, aqui em Santana do Livramento, e nós vamos acompanhar esse passeio super especial, que é novidade aqui na nossa cidade, tá todos os dias lotado, e hoje a gente vai ter a oportunidade de fazer esse passeio, conhecer lindas paisagens, chegar na vinícola Almaden e voltar no Trem do Pampa, mostrando para vocês como é essa experiência do início ao fim. Então me acompanhem, vamos lá! Culturalmente, o cotidiano é marcado pela convivência com Rivera, criando um ambiente bilíngue muito integrado, que é resultado do encontro entre as culturas brasileira e uruguaia. Aqui acessando os nossos ingressos digitais. E aí, já estamos aqui na Almaden. Agora a gente está aqui no deck, que tem uma visão panorâmica do Cerro de Palomas. Já passamos pelo museu e logo depois vamos para a degustação de vinhos e depois embarcamos no Trem do Pampa rumo ao centro da cidade. E vocês lembram que no primeiro episódio a gente subiu lá no Cerro de Palomas? Daqui parece inacreditável que a gente conseguiu subir lá, mas a gente subiu, sem vinho, claro. Agora a gente está chegando aqui na parte da produção para conhecer um pouco mais sobre o processo, com toda a explicação, para conhecer os tanques. O pessoal já está indo para lá e nós também. Cada safra é diferente, cada variedade de uva é diferente, então isso aí, esse valor vai mudando durante os anos. Tem anos que chove mais, ano que é mais seco, isso tudo vai influenciar aqui diretamente. Dá pra fazer aqueles vídeos assim, ó. Oi, meu nome é Nicole, eu sou apresentadora dessa série e essa é a minha segunda taça. Depois, quando nós estiver lá no trem, na sexta taça do dia, aí a gente refaz esse vídeo.
o turismo vem ganhando seu espaço e dia após dia, mais e mais turistas chegam até a fronteira Santana do Livramento e Rivera para conhecer um pouco dos atrativos que nós temos aqui nessa região que é tão singular e tão especial. E aí, William, estamos indo para mais um dia de degustação de vinhos. Vamos. 9 horas da manhã. E aí vocês já sabem, né? As gravações que vêm na sequência pode ser que elas tenham alguns erros ou que elas fiquem assim mais alegres, não sei. Ou que os câmeras assim filmem meio desfocado. Tudo pode acontecer. Já estamos aqui na estação de Palomas para embarcar no trem do Pampa e viver uma experiência de imersão aqui na campanha gaúcha com música, degustação de vinhos, e vou mostrar para vocês como que é esse passeio. Já fizemos toda a parte ali de degustação na Almaden, visita no museu, o deck panorâmico, e agora a gente embarca no trem do Pampa, que é um passeio super inovador aqui na fronteira. Tem trazido muitas pessoas para conhecerem aqui a nossa região, para viver essa experiência do trem. E eu estou super feliz como uma fronteiriça muito bairrista, muito locatária, de ter essa nova atração aqui na fronteira à disposição de todos os nossos visitantes e também de quem é daqui. Muitos de nós nunca vivemos a época em que o trem era o único meio de transporte para longas distâncias. Mas o Trem do Pampa oferece uma oportunidade única de conhecer essa experiência ou de reviver para aqueles que já tiveram essa oportunidade algum dia. A bordo somos envolvidos pela música ao vivo, o som das melodias gaúchas e fronteiriças, passando pelos parreirais a perder de vista e podendo presenciar o Pampa gaúcho na sua mais pura essência. Livramento me espera, num finzito de tarde, um olhar de saudade a mirar da janela. Pampa significa planície e no Rio Grande do Sul ocupa 63% do território, estendendo-se para o Uruguai e a Argentina. Falar de Pampa não poderia deixar de falar dele, considerado um dos maiores gaúchos de todos os tempos, o santanense paixão. A degustação de vinhos, a degustação de algumas iguarias aqui da região fazem com que tanto os locais como os viajantes se encantem por esse lugar que é muito especial. Bueno, pessoal, já terminamos o passeio do Trem do Pampa, estamos novamente aqui na Estação Central. Passeio fantástico que vocês puderam acompanhar. Todas as informações aqui no box para vocês também virem fazer esse passeio, mas o nosso roteiro turístico continua, então acompanha aí. Bom dia, bom dia! Nicole ganhou! Bom dia! Seguindo aqui com a nossa rota turística, terminamos o passeio do Trem do Pampa, que vem aqui para esse lado da Ferradura dos Vinhedos, e seguindo na Ferradura dos Vinhedos a gente vai no empreendimento que trabalha com turismo de experiência, o Rancho Canela do Mato, que fica aqui na Ferradura dos Vinhedos, que é essa rota que leva esse nome porque tem o formato de uma ferradura. E nessa rota também tem vários outros empreendimentos, como a Vinícola Aliança, como a Vinícola Salton, o Café Campeiro e várias outras atividades. Tem hospedagem aqui nessa ferradura também. E vocês podem acompanhar aí o nosso trajeto em alguns desses empreendimentos da ferradura. Ih, caiu o meu negócio. Então, continuando a nossa rota turística do Turismo de Fronteira, estou aqui com a Kelly, que é do Rancho Canela do Mato, um empreendimento que trabalha com turismo aqui na fronteira, turismo de experiência e muitas outras coisas também dentro do empreendimento. O projeto Canela do Mato começou como um projeto de vida, um propósito de vida, tá? Que era a ideia da produção de alimentos limpos, bons, limpos e justos.
Então, a propriedade toda foi imaginada dentro de uma filosofia de consumo de alimentos que se chama slow food, tá? Onde existe uma aproximação do produtor com o consumidor do alimento. E há 16 anos a gente comprou a propriedade, quando a gente estava trabalhando, estudando fora do Brasil, né? E começou a desenvolver esse projeto e a criar esses espaços que hoje, com 16 anos, começam a se consolidar. Tá? Alguns deles, outros a gente ainda está em processo de implementação. Tá? O Canela do Mato, a gente costuma usar 3 palavras para definir ele, né? Ele é local, ele é pessoal e ele é rural. E dentro dessas 3 palavrinhas, a gente trabalha com distintas áreas. Sou formada em comunicação e especializada na área de turismo. E sempre, academicamente, trabalhei com turismo. E quando a propriedade nasceu, o projeto turista, né, receber turista, estava numa gaveta, né, esses projetos, mas não era a prioridade ainda da propriedade. Eu posso te dar uma visão do último ano, Nicole, tá? Que para nós foi o ano que estavam todas as áreas já estruturadas. Olha que linda essa chuva! Isso tem tudo a ver com o campo. Na verdade, para nós, essa chuva sempre é uma bênção, né? Tá? São pessoas que... Agora não precisa sair me assustando, né? Meu Deus! Aqui nós temos 5 hectares de oliveira, são 4 variedades, né? Aqui, por exemplo, este ano a floração está bonita, né? Então dessas florzinhas aqui, né? Tem essas bolinhas aqui, daí tem a florzinha e aí essa é a parte feminina, né? Então o pólen ele está circulando e ele vai polinizar, né, essa florzinha para depois dar o fruto da oliva. Então está uma época muito bonita agora justamente por esse momento, né, da floração da oliveira. No Brasil, e principalmente na região da Campanha, que tem se destacado nessa questão da produção da oliva, a gente está aprendendo, né, como fazer, adaptado à nossa realidade, é claro, e quais as variedades que mais se adaptam também. Tem muitas variedades que a gente está trazendo da Europa, está plantando aqui e não tem se adaptado bem, e outras têm se adaptado relativamente bem. Então é um processo que está ainda em amadurecimento, a questão do cultivo da oliva, bem diferente do cultivo da uva, por exemplo, né, que já está muito mais adaptada, que a gente já conhece muito mais e que a gente tem muito mais experiência, né, na produção da uva, que veio com os italianos há muito tempo atrás, né? Bom, e aqui então, né, que nem eu tinha falado, essas aqui são uvas americanas, né? A variedade é Bordeaux, né? E está muito bonito, né? Ou seja, vai ter uma produção bem generosa esse ano conosco, né? Porque o clima ajudou de alguma maneira. Nós não tivemos granizo, né? O que é um problema que acontece muito com a uva. E teve a quantidade de horas de frio. Como eu te contei, tá? O Canela do Mato começou com produção própria, tá? Fazendo uma loja virtual, a gente tem uma loja na internet que vende aquilo que a gente produz nas hortas e aquilo que a gente colhe e transforma também, tá? Então, por exemplo, a gente faz
geleias, tá? Diferentes geleias conforme o ano. Amora, goiaba, a uva, a fruta que a gente tiver, a gente faz a transformação. Essa é a Flor do Mato. É uma cerveja foi feita no inverno essa, tá? É uma stout, é uma cerveja escura, forte, que se chama Flor do Mato e agora nesse próximo já está sendo produzida de verão, que é a Pilsen, tá? Que é feita com o lúpulo produzido aqui na propriedade. Muitos produtos locais do começo ao fim, né? Do começo ao fim. E claro, todos esses outros produtos também são dos nossos parceiros. Aquilo que o Canela do Mato não produz, ele adquire de parceiros e se torna também um canal de distribuição. Fica muito feliz em poder mostrar para as outras pessoas o que vocês fazem aqui, que é tão especial, tão artesanal, tão local e como tu falou, né, todas as características ali do Canela do Mato, deixa eu ver se eu lembro. É pessoal, é rural e local. É local. Exatamente. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigada. Imagina. Começamos o nosso dia fazendo o passeio do trem do Pampa. Depois continuamos na Ferradura dos Vinhedos, lá no Canela do Mato, com um pouco de turismo da experiência. E agora, de volta aqui no centro de Livramento e Ribeira, estou aqui no Solar Gastronomia e Café, para a gente provar algumas coisas aqui e encerrar esse episódio com chave de ouro. O Solar fica aqui bem na frente do Parque Internacional, onde a gente gravou lá no primeiro episódio. Se tu ainda não viu, volta lá para conferir. E aí vocês vão nos acompanhar para a gente encerrar com chave de ouro. Vamos lá! Hoje o turismo que vem é um turista diferente. Está chegando um turista que vem procurando experiências, opções gastronômicas, conhecer a história do lugar e comprar. Antigamente vinham para comprar e não levavam nada a mais. E bom, hoje eu acho que está mudando. Nós temos esse polo vitivinícola tão importante que temos na nossa fronteira e que temos que divulgar e obviamente promover, né? Porque é o nosso diferencial, com mais de 9 adegas locais, com nossos produtos de azeite de oliva também, que é um produto novo, que realmente faz poucos anos que está se produzindo, mas que tem uma qualidade muito boa também. E bom, a história e a gastronomia local, que é bem importante, e o fundamental que é isso, a nossa integração, não é? O que mais chama atenção na fronteira é essa cidade, duas cidades irmãs que convivem em paz, maravilhoso, sempre aqui a nossa história. Então é isso que o pessoal procura. Eu sei que tu trabalha com outro tipo de experiência além das festas e eventos, né? Eu já tive por lá num chá inglês e eu queria que tu contasse um pouquinho para quem está nos assistindo como que é essa experiência lá para quem vem aqui para a fronteira visitar e também o porquê do chá inglês, para quem não conhece. Bom, é uma história bem importante, uma história que unifica também os dois países, porque é uma história de integração. A gente trabalha muito na história do Pedro, porque o nosso nome, Solar Dom Pedro, é em homenagem a essa figura tão importante da cidade. Pedro Irigoyen foi na verdade foi um espanhol que morava no Uruguai, e ele, por temas políticos, que é interessante também contar essa história depois, que a gente conta lá, ele se estabelece aqui em Livramento em 1904. E em 1914 ele vende o frigorífico, melhor dito, a sua charqueada para o frigorífico Armor, uma empresa americana que faz um grande investimento local. E bom, esse frigorífico foi realmente quem fez e que propiciou o desenvolvimento das nossas duas cidades. Por 100 anos funcionou o frigorífico e ele trouxe todas as tradições anglo-sajonas, né? Inglesas, americanas. Eles tinham o primeiro campo de golfe aqui em Livramento, o primeiro campo de golfe do Brasil, e quadras de tênis. E bom, e o chá era uma das
tradições que também ficaram aqui. Então a gente recuperou toda essa história, finalizando lá com um chá, a moda inglesa, às 5 da tarde, geralmente, no Armour, que é o local do frigorífico. O nosso espaço é a antiga gerência do frigorífico. E vocês devem estar assistindo as imagens aí, é um chá lindíssimo com as louças, uma experiência realmente completa e imersiva, além de que o lugar é fantástico e te dá uma imersão, assim, uma sensação que tu tá num outro universo completamente diferente, né? Sim, é bem diferente, as pessoas se encantam porque tem um ar, aquilo tem um ar bem inglês, a vila, não é? A gente chama vila inglesa porque as casas que foram construídas para os empregados, o próprio clube campestre, todas as construções remetem a essa época, a 1914, imagina que era primeiro mundo. Melhor maneira impossível pra gente finalizar esse episódio, que foi super especial e super variado. Mas antes de eu me despedir, dá uma olhada no que vem por aí no episódio número 3 da websérie Turismo de Fronteira. Esse foi o segundo episódio da websérie Turismo de Fronteira. Nos acompanhem nas redes sociais, espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo.